Olá, queridos alunos. Vamos continuar com o conteúdo desenho de instalações hidráulicas. Hoje teremos a parte 2, veremos o passo a passo do desenho. Vamos lá então. Os itens de um projeto de instalações hidráulicas incluem plantas e elevações, detalhes da alimentação e barrilete, detalhes isométricos, memorial descritivo, especificações do material. E dentre esses itens de projeto, nós temos os desenhos, as representações gráficas, e são esses itens que nós iremos abordar nessa aula, que são plantas, elevações, detalhes e detalhes isométricos. A escala recomendada para cada desenho, nós temos aqui, para a planta de pavimento de instalações de água fria, recomenda-se a escala 1:50, a planta de cobertura de instalações de água fria, recomenda-se 1:50 também, para detalhe isométrico de banheiros, ou demais detalhes isométricos, utiliza-se a escala 1:20 ou 1:25, e nós temos também quadros e símbolos gráficos e siglas, e não existe uma escala. A planta de pavimento de água fria, ela vai apresentar a posição das colunas de água fria com os seus símbolos gráficos, apresenta os ramais e subramais, registros de gaveta, os pontos de utilização de água, apresenta a notação de diâmetro dos tubos, indicação do detalhe isométrico do banheiro, indicação da posição da coluna de alimentação da residência e a cotagem. Então, nós vamos ver agora, nos exemplos, cada um desses elementos presentes em uma planta de água fria, de um pavimento térreo. Então, aqui o primeiro passo é preparar a planta base. Resumindo, nós vamos ver que é necessário fazer uma cópia da planta baixa do desenho arquitetônico, mantendo apenas os seguintes elementos: as paredes, portas e janelas, equipamentos fixos, nome dos compartimentos, linhas de desníveis, projeção da cobertura. Então, esses elementos devem se manter na preparação da planta base do projeto hidráulico, e todas as linhas do arquitetônico, elas ficarão nesse projeto representadas com traço fino, de 0,1 a 0,2 milímetros. Na sequência, deve-se, depois de preparar a planta base, deve-se inserir as tubulações, como vemos aqui, nas áreas denominadas áreas molhadas, como área de serviço, cozinha e banheiro. Nós temos as tubulações nos aparelhos hidráulicos. Tubulações e registros são representados com traço grosso, 0,4 a 0,5 milímetros, conforme nós vemos aqui, as tubulações do banheiro e cozinha, e os detalhes, que são as junções entre conexões e tubos, aqueles dois risquinhos, que representam o tipo de encaixe, devem ser com traço fino, 0,2 milímetros. Inserir as siglas existentes são padronizadas, nós vemos aqui um destaque para RG, registro de gaveta, temos também TQ para tanque, MLR, máquina de lavar roupa, vaso sanitário VS, CH chuveiro, LV lavatório, e assim temos diversas siglas padronizadas. Inserir notação de coluna. Coluna é a coluna de água que vai abastecer os determinados pontos hidráulicos. Aqui nós temos um destaque AF2, coluna de água fria 2. A simbologia para colunas indica na primeira parte desse círculo dividido em dois, indica a finalidade da coluna, se é abastecimento, coluna de água fria, pode ser coluna de limpeza, coluna de extravasão, coluna do alimentador predial, coluna de alimentação do barrilete. Então, nós temos diversas finalidades, e na segunda parte, na metade desse círculo, indica o diâmetro, o φ indicando o diâmetro em milímetros, o diâmetro da tubulação. Inserir o diâmetro, como comentamos, aqui nós temos o destaque, o valor do diâmetro ele vai paralelo ao desenho da tubulação. Aqui nós temos diâmetro variável, o diâmetro pode ser de 0,20 milímetros, tem várias variações dependendo do tipo da instalação. Inserir a alimentação, a tubulação de alimentação da residência, aqui com a indicação com a sigla de alimentação, ALM.
representar a cotagem. Então, as cotas elas devem ser entre as instalações hidráulicas, como vemos aqui. Depois, indicar a localização do detalhe isométrico. Aqui temos ver isométrico, agora sim com o zoom. Também nós podemos perceber que a cotagem é em centímetros, também pode ser representada em metros, mas nesse exemplo nós temos a cotagem em centímetros. O nome e o número do desenho deve ser inserido. Aqui temos planta de pavimento, água fria, né? O segundo desenho, escala 1:50. E agora vamos falar um pouquinho sobre a planta de cobertura. A planta de cobertura da residência de instalações hidráulicas de água fria vai apresentar o reservatório, tubulação de alimentação, o extravasor e tubulação de limpeza, barriletes, registros de gaveta, colunas de água fria, notação do diâmetro dos tubos e a cotagem da posição do reservatório. Então, aqui nós temos um exemplo de uma planta de cobertura de água fria, mostrando todas essas indicações. Como podemos ver, o destaque está para a posição do reservatório, um reservatório de 1.500 litros, todas as tubulações, extravasor e limpeza, a indicação das colunas de água fria 1, água fria 2, água fria 3, o alimentador predial e toda a cotagem e os diâmetros das tubulações. Agora nós temos aqui um zoom para uma melhor visualização. É presente na planta de cobertura a indicação dos registros, aqui registros de gaveta, também os detalhes dos encaixes entre tubulações e conexões devem ser apresentados. Essa linha tracejada representa a projeção da edificação. Então, nós temos ali uma distância do centro, do eixo do reservatório até a parede lateral, indicando pela cota de 4,25 m. Agora, vamos abordar detalhe isométrico. O detalhe isométrico são desenho das tubulações em perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica, ela tem 30 graus para cada lado. Eles são utilizados para o levantamento quantitativo de todas as peças e componentes das tubulações e também as suas localizações, os trechos de tubos, as válvulas, registros, as conexões existentes. Também o detalhe isométrico ele deve apresentar a localização das emendas, os encaixes, se são soldadas, rosqueadas, conforme um padrão de simbologia. Os tubos são representados por uma única linha, coincidente com a linha de centro do tubo. Então, a linha que nós vemos no desenho isométrico, essa linha mais grossa, mais larga, ela representa o eixo da tubulação. Para tubulações com diâmetro maior ou igual a 14 polegadas, utiliza-se uma linha dupla para representar a tubulação. No caso de edificações residenciais, nós utilizamos, é muito mais comum, o uso de uma única linha, uma linha única. No detalhe isométrico vai constar a coluna de água fria de abastecimento, os ramais e subramais, conexões, registros, pontos de utilização de água, notação do diâmetro das tubulações, a cotagem das alturas da instalação. Então, nós vemos aqui um detalhe isométrico, a escala 1:20 de um banheiro pequeno com 3 metros quadrados, e nós temos toda a representação com as indicações das cotas e também os diâmetros das tubulações, toda a representação do detalhe isométrico. O detalhe isométrico ele apresenta a localização de todas as emendas entre as conexões e tubos. Então, nós vemos um destaque, ali nós temos um joelho, a representação com esses 2 risquinhos indica que o tipo de emenda é rosqueada ou solda de encaixe. Nós temos outro destaque para um T. Então, esse detalhe isométrico ele apresenta o banheiro, a cozinha e também a área de serviço.
Também são chamadas de vistas isométricas, os detalhes isométricos. Aqui nós temos em planta e o isométrico, esse banheiro, ele no caso, ele apresenta água fria e água quente. Então, nós temos uma diferenciação, as tubulações com linha tracejada são as tubulações de água quente. Não é o objetivo da nossa disciplina, o estudo de água quente, é apenas água fria. Vistas isométricas de uma área de serviço, mostrando o tanque, a altura da saída do tanque, 90 centímetros, máquina de lavar roupa, 60 centímetros, o registro de gaveta, 1,80 m, o diâmetro da tubulação, 25 milímetros. Outro exemplo de uma cozinha. Aqui na cozinha nós temos uma máquina de lavar roupas. Também é possível utilizar cotas de nível para indicar a altura, né, das saídas hidráulicas, dos pontos hidráulicos. Elevações. Elevações são vistas de frente da representação da instalação hidráulica, dos ambientes, dos banheiros. No caso aqui nós estamos visualizando. Esquemas. Nós podemos ter esquemas da alimentação e barrilete. O esquema ele é sem escala, ele vai indicar as entradas, as tubulações, os diâmetros. E também esquemas de um detalhe da planta de cobertura, uma visualização indicando a posição do reservatório, extravasor, a posição da laje, vários detalhes na planta de cobertura. A empaginação, a finalização do projeto com todas as plantas distribuídas em uma folha adequada, numerada com as suas escalas e sempre na lateral direita, acima da legenda, do selo, nós temos a simbologia ou legenda, apresentando todos os símbolos utilizados no projeto. E aqui a gente tem os símbolos utilizados, indicados pela norma, que são os utilizados em instalações hidráulicas. As referências, essa foi a nossa aula do passo a passo do desenho.